Mumificação, um método utilizado principalmente no Antigo Egito há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. A técnica era utilizada pelos egípcios para a preservação de cadáveres. Mas por que o povo egípcio realizava esse método? E qual o intuito da preservação dos cadáveres? Isso você descobrirá assistindo ao vídeo, mas antes de começarmos, confere aí se você já é inscrito no canal. Se não for, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Para que possamos compreender totalmente o motivo dos egípcios mumificarem seus mortos, é preciso saber que os antigos egípcios eram um povo governado em regime teocrático, ou seja, a religião comandava o estado e os costumes da população. Além disso, também eram politeístas e acreditavam em inúmeras divindades. Com isso, o processo de mumificação assumia grande importância no culto religioso egípcio, já que eles acreditavam se tratar de um processo essencial para assegurar a passagem do morto para a outra vida. Segundo era pregado pela religião da época, o deus Osíris teria sido assassinado por seu irmão Sete. Após ser morto, Osíris teve seu corpo embalsamado por Anubis e assim recebeu a vida eterna. Os deuses então criaram um mundo paralelo ao Egito, chamado de Mundo dos Mortos, para que Osíris o governasse na vida pós-morte. Osíris era frequentemente descrito como um governante mumificado e regularmente representado com uma pele verde ou preta, simbolizando a morte e a ressurreição. Com isso, a mumificação passou a se desenvolver no Egito. Todos queriam ter a oportunidade de renascer no mundo dos mortos e acreditavam que para isso era necessário que o corpo físico continuasse intacto. Assim, a morte não era vista como um fim, mas como o início de uma nova existência. Quando uma pessoa morria, ela era levada aos embalsamadores, que ficavam em uma construção próxima ao rio Nilo, conhecida como Casa dos Mortos. Assim que o corpo chegava à Casa dos Mortos, ele era lavado com óleos aromáticos em sinal de purificação. Ao analisar quimicamente algumas múmias, pôde-se perceber que os embalsamadores empregavam mais produtos naturais do que se pensava. Misturas complexas de extrato de plantas, gorduras animais, cera de abelha ou resina de coníferas faziam parte da preparação dos corpos. Após o banho de óleos, um sacerdote utilizava uma lâmina de obsidiana para cortar o lado esquerdo do abdômen do morto, criando então uma abertura por onde seriam retirados todos os órgãos. Cada órgão era então lavado e posto em uma bacia contendo natrão, uma espécie de sal encontrado no Egito. O sal então faria o órgão desidratar completamente, para que então ele pudesse ser posto em seu vaso canópico. Cada vaso possui uma característica única e é destinado para um órgão. O vaso cuja tampa tem o formato do deus Rep recebia os pulmões. O com a tampa com a representação de Duamutef recebia o estômago. Já o vaso com a tampa de Mesta era destinado ao fígado. Por fim, o vaso de Quebecnaf guardava os intestinos. O coração, por ser considerado uma parte integrante do corpo não físico e o centro da consciência, deveria estar no corpo para que a alma pudesse reconhecer a pessoa e renascer no mundo dos mortos. Os egípcios acreditavam que após a mumificação, o deus Anubis conduziria a pessoa até uma balança, na qual iriam comparar o peso de seu coração com a pena da deusa Miet, que representava a ordem, justiça e verdade. Caso o coração fosse mais leve, o morto teria direito a renascer no além-túmulo. Então Horus o conduziria até Osíris para que este pudesse lhe conceder a vida eterna. Entretanto, se o coração fosse mais pesado que a pena de Miet, significaria que a pessoa não estava com a consciência leve, ou seja, teria sido má em vida. Por isso, outra deusa chamada Mit comeria o coração da pessoa para que esta nunca mais reencarnasse. Graças a essa crença, a maioria das múmias já encontradas estão com seu coração no lugar. Após a retirada dos órgãos, o corpo era lavado e repousava cerca de 40 dias, coberto pelo sal natrão, até que se desidratasse completamente. Só então a múmia era enfaixada com as próprias roupas que usou em vida. Um sacerdote rasgava as roupas, enquanto os outros as envolviam no corpo, passando mel e leite de figo para que as faixas não soltassem. Por esse motivo, as múmias têm cheiro doce, parecido com o mel, e não fedem como muitos pensam. Por fim, a múmia recebia seu sarcófago, item que é bem característico das múmias egípcias. Após todo o processo, os sarcófagos eram levados para as tumbas. Dentre os tipos mais conhecidos de tumbas estão as pirâmides e as mastabas ou hipogeus.
Vale ressaltar que a aparência da múmia também era um requisito muito importante, já que seria como o falecido se apresentaria no mundo dos mortos. Com isso, as famílias com um poder aquisitivo melhor podiam realizar processos mais elaborados para seus falecidos. A técnica utilizada no processo de mumificação do Egito não é mais a mesma. Atualmente, a técnica de embalsamar tem muito mais como objetivo deixar o falecido com uma aparência melhor do que a preservação da matéria em si. No processo que é realizado na atualidade, o sangue é totalmente retirado do corpo e em seu lugar é injetado uma solução de água com formol que ajuda a preservar os órgãos. Porém, antes da inserção do líquido, o profissional responsável deve massagear todo o corpo para deixá-lo mais relaxado e apto a receber o material. Depois da aplicação da solução, é necessário ainda fazer alguns ajustes, principalmente em casos de mortes violentas que tenham deixado marcas ou outras sequelas visuais. E aí, o que você achou dessa técnica e da história por trás dela? Me conte aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele joinha para ajudar o canal e se inscreve também para não perder as próximas novidades. E até a próxima!